Era uma manhã fria de junho de 1995, quando José Oliveira, de 78 anos, acordou às 5:30 da manhã, como fazia há mais de 40 anos. Sua esposa Lourdes, de 74 anos, ainda dormia profundamente ao seu lado. O casal estava casado há 52 anos e nunca havia passado uma noite separados. José se levantou devagar, cuidando para não acordar a mulher, e foi até a cozinha preparar o café como sempre fazia. Era domingo, 18 de junho, e eles tinham planos de ir à missa das 8 na Igreja do Sagrado Coração, onde eram devotos há décadas. Lourdes acordou com o cheiro do café e o barulho familiar do marido mexendo nas panelas. Ela sorriu, mesmo ainda sonolenta, porque sabia que em poucos minutos José apareceria com uma xícara de café, bem quentinha, e 2 fatias de pão com manteiga. Exatamente como fazia todos os dias, desde que se aposentou do trabalho, na fábrica de tecidos, há 13 anos. Eles moravam na mesma casa há 35 anos, uma construção simples de 3 cômodos na Vila São José, periferia da cidade, que José havia comprado com muito sacrifício quando ainda era jovem. Naquela manhã de domingo, Dona Francisca, a vizinha de 65 anos que morava na casa ao lado há mais de 20 anos, estava varrendo o quintal quando ouviu as vozes animadas do casal conversando no café da manhã. Eles estavam discutindo sobre a visita que receberiam na semana seguinte da filha Ana Maria, que morava em São Paulo e vinha passar as férias escolares dos netos. Lourdes estava ansiosa para preparar doces e salgados para os netinhos, enquanto José planejava consertar o balanço do quintal, que estava com uma corrente arrebentada. Depois do café, como todo domingo, Lourdes foi se arrumar para a missa enquanto José lia o jornal na varanda. Ele gostava de ficar ali observando o movimento da rua, cumprimentando os vizinhos que passavam. Por volta das 7:30, Dona Francisca viu o casal saindo de casa. Ele de terno azul marinho um pouco largo demais. Ela com seu vestido florido favorito e o terço na mão. Caminharam devagar até a parada de ônibus, de braços dados como sempre faziam. Na igreja, Padre Antônio os cumprimentou carinhosamente na entrada. José e Lourdes eram conhecidos por toda a comunidade. Sempre participavam dos eventos. Ele ajudava na organização das festas juninas e ela bordava toalhas para o altar. Durante a missa, sentaram-se no mesmo banco de sempre, terceira fileira do lado direito. Lourdes rezou intensamente como de costume, enquanto José, que tinha problemas de audição, acompanhava os gestos da mulher. Após a missa, conversaram rapidamente com alguns conhecidos no pátio da igreja. Dona Mercedes, amiga de longa data de Lourdes, lembra que ela estava particularmente feliz naquele dia, comentando sobre a visita dos netos e mostrando fotos novas que havia recebido pelo correio. José, mais reservado, apenas sorria e concordava com a cabeça, mas parecia tranquilo e bem disposto. Voltaram para casa por volta das 10 da manhã. José foi direto para o quintal cuidar das galinhas e da pequena horta que mantinha, enquanto Lourdes começou a preparar o almoço de domingo. Ela estava fazendo macarrão com frango, prato favorito do marido. Dona Francisca lembra do cheiro, gostoso, que vinha da cozinha dos vizinhos e das risadas de Lourdes, que sempre cantarolava enquanto cozinhava. Durante a tarde, o casal recebeu a visita de Antônio, filho mais novo de 45 anos, que morava do outro lado da cidade com a família. Ele chegou por volta das 2 da tarde, acompanhado da esposa, Marta, e dos 2 filhos pequenos. A família passou a tarde toda na casa dos avós. As crianças brincaram no quintal enquanto os adultos conversaram. Antônio notou que os pais estavam bem de saúde. Apenas José reclamou de umas dores nas costas, que vinham incomodando há algumas semanas. Por volta das 6 da tarde, a família do filho foi embora. José e Lourdes ficaram na varanda acenando até o carro sumir na esquina. Era uma cena que se repetia todos os domingos há anos. Dona Francisca, que estava regando as plantas, conversou com eles por alguns minutos sobre a chuva que estava prevista para a semana. Lourdes comentou que precisava terminar de lavar as roupas de cama antes que o tempo virasse. Às 8 da noite, como de costume, o casal estava assistindo a novela na televisão pequena e antiga que ficava na sala. Seu Manuel, vizinho da frente, sempre via a luz azulada da TV pela janela quando passava com o cachorro para o passeio noturno. Naquela noite foi igual.
A luz estava acesa e ele conseguiu ouvir o som da televisão. Às 10 da noite, quando passou novamente, a casa já estava escura. José e Lourdes sempre dormiam cedo. Na segunda-feira, 19 de junho, Dona Francisca estranhou não ouvir os ruídos matinais da casa vizinha. Normalmente, às 6 da manhã, já se ouvia José tossindo e movimentando-se pela cozinha. Às 7, quando o silêncio continuava, ela ficou preocupada. Bateu no portão algumas vezes, mas ninguém respondeu. Pensou que talvez eles tivessem saído cedo para algum compromisso médico. Embora fosse estranho, porque sempre avisavam quando iam se ausentar. Durante toda a manhã de segunda-feira, Dona Francisca observou a casa dos vizinhos. Nada de movimento, nenhum sinal de vida. Por volta do meio-dia, ela decidiu pular o muro baixo que separava os quintais e bater na porta dos fundos. Gritou pelos nomes deles, mas só ouviu o próprio eco. A porta estava trancada, as janelas fechadas. Começou a ficar realmente apreensiva. À tarde, quando Antônio chegou do trabalho, Dona Francisca foi procurá-lo. Ela tinha decorado o endereço do filho mais novo porque Lourdes sempre mencionava onde ele morava. Encontrou a casa dele e contou sobre sua preocupação. Antônio inicialmente não deu muita importância. Disse que talvez os pais tivessem resolvido visitar parentes em outra cidade, embora admitisse que era estranho eles não terem avisado ninguém. Na terça-feira, 20 de junho, quando o casal completou 2 dias sem dar notícias, Antônio resolveu ir até a casa dos pais com uma chave, reserva que guardava para emergências. Ao entrar na casa, encontrou tudo em perfeita ordem. As camas estavam arrumadas. Os pratos do café da manhã de domingo ainda estavam lavados e guardados. Não havia sinais de luta ou arrombamento. O mais estranho era que as roupas de José e Lourdes estavam todas no guarda-roupa, inclusive as roupas que eles usavam para sair de casa. Antônio procurou em toda a casa por algum bilhete ou explicação, mas não encontrou nada. Ligou para hospitais, delegacias, conversou com vizinhos, mas ninguém tinha visto o casal desde domingo à noite. Foi quando decidiu registrar o desaparecimento na polícia. O delegado Marcos Silva, que atendia casos na região, ouviu o relato com atenção, mas disse que era comum idosos se confundirem e saírem de casa sem avisar, que provavelmente apareceriam em breve. Os dias seguintes foram de angústia para a família. Ana Maria veio correndo de São Paulo, cancelou as férias e ficou na cidade ajudando nas buscas. Eles fizeram cartazes com fotos do casal e espalharam pela cidade inteira. A comunidade da igreja se mobilizou, organizaram grupos de busca, percorreram terrenos baldios, hospitais de cidades vizinhas, casas de parentes distantes. Nada. José e Lourdes pareciam ter desaparecido da face da terra. Dona Francisca não conseguia dormir direito. Ficava imaginando o que poderia ter acontecido com os vizinhos queridos. Às vezes achava que ouvia a voz de Lourdes chamando seu nome, mas quando corria até a janela, encontrava apenas silêncio e a casa vazia. A ausência do casal deixou um vazio na rua inteira. Não se ouvia mais o barulho das galinhas no quintal, nem o som da televisão à noite, nem a voz alegre de Lourdes cantarolando de manhã. Passaram-se 3 semanas. A polícia havia feito algumas investigações básicas, mas sem muitas pistas concretas. Não havia sinais de violência. Não faltava dinheiro na casa. Não havia inimigos conhecidos. José e Lourdes eram pessoas simples, sem envolvimentos suspeitos, queridos por todos que os conheciam. O mistério parecia não ter solução. Foi no dia 12 de julho, quase um mês depois do desaparecimento, que tudo mudou. Seu Joaquim, dono de um pequeno sítio a 15 quilômetros da cidade, estava limpando uma cisterna abandonada nos fundos da propriedade, quando sentiu um cheiro forte e desagradável vindo do fundo. A cisterna tinha mais de 10 metros de profundidade e estava há anos sem uso. Quando jogou uma lanterna lá embaixo, viu algo que o fez correr imediatamente para chamar a polícia. No fundo da cisterna, os bombeiros encontraram os corpos de José e Lourdes Oliveira. Eles estavam abraçados, como se tivessem se consolado mutuamente nos últimos momentos. A perícia indicou que morreram por ferimentos na cabeça, provavelmente causados por pancadas com objeto contundente. Não havia sinais de que tivessem caído acidentalmente na cisterna. Alguém os havia assassinado e jogado ali, esperando que nunca fossem encontrados. A investigação que se seguiu revelou uma história chocante.
Valdenir Santos, de 32 anos, era conhecido na região por pequenos furtos e havia trabalhado esporadicamente para seu Joaquim, fazendo serviços no sítio. Ele sabia da existência da cisterna abandonada. Através de testemunhas, a polícia descobriu que Valdenir havia sido visto no domingo, 18 de junho, circulando pela Vila São José no final da tarde, pouco depois da família de Antônio ir embora da casa dos idosos. Valdenir tinha problemas com drogas e dívidas. Ele havia observado a rotina do casal durante semanas. Sabia que eram pessoas simples que não tinham muito dinheiro, mas acreditava que guardavam economias em casa. Na noite de domingo, depois que Dona Francisca e seu Manuel foram dormir, ele pulou o muro dos fundos da casa de José e Lourdes, provavelmente esperando que eles estivessem dormindo para poder vasculhar a casa em busca de dinheiro. Mas José, que sempre foi um homem corajoso, acordou com o barulho e foi verificar o que estava acontecendo. Ao ver o invasor na cozinha, tentou reagir, mesmo com sua idade avançada. Lourdes, assustada, correu para ajudar o marido. Foi quando Valdenir, nervoso e sob efeito de drogas, os atacou com um pedaço de madeira que encontrou no quintal. As pancadas foram fatais. Desesperado com o que havia feito e sem encontrar o dinheiro que imaginava existir, Valdenir colocou os corpos no porta-malas de um carro que havia roubado dias antes. Levou-os até o sítio de seu Joaquim e os jogou na cisterna, achando que jamais seriam encontrados. Depois voltou à casa do casal, limpou as evidências e trancou tudo, esperando que o desaparecimento parecesse voluntário. A prisão de Valdenir aconteceu uma semana depois da descoberta dos corpos. Ele havia se mudado para outro estado, mas a polícia o localizou através de parentes. Confrontado com as evidências, confessou o crime, mas alegou que não tinha intenção de matar, que tudo havia acontecido no impulso, que só queria roubar alguns trocados para comprar drogas. O julgamento aconteceu 2 anos depois. Em 1997, Valdenir foi condenado a 28 anos de prisão por duplo homicídio. Durante o processo, foi revelado que José e Lourdes tinham apenas R$ 347 guardados em uma lata de biscoitos no guarda-roupa, economia de meses para comprar presentes para os netos. Por essa quantia insignificante, 2 vidas foram perdidas de forma brutal e uma família foi destroçada para sempre. Antônio nunca se recuperou completamente da perda dos pais. Ana Maria desenvolveu depressão profunda e precisou de tratamento psicológico por anos. Dona Francisca se mudou da casa onde havia morado por décadas porque não conseguia mais viver ao lado da lembrança constante dos vizinhos queridos. A casa de José e Lourdes ficou abandonada por muito tempo, até que foi vendida pela família para tentar superar a dor das lembranças. Valdenir cumpriu apenas 15 anos da pena e foi solto por bom comportamento em 2012. Hoje vive em outra cidade. Trabalha como pedreiro e diz ter se recuperado do vício em drogas. Mas para a família Oliveira e para todos que conheceram José e Lourdes, a ferida nunca cicatrizou completamente. O casal que passou mais de meio século juntos, que criou filhos honestos, que ajudou a comunidade da igreja, que nunca fez mal a ninguém, teve suas vidas interrompidas de forma violenta, por alguns trocados que nem sequer existiam na quantidade que o assassino imaginava. 28 anos depois, em 2023, Santa Rita do Sapucaí já é uma cidade completamente diferente, com mais de 80 mil habitantes, indústrias, universidades, tecnologia. Mas os moradores mais antigos ainda se lembram de José e Lourdes Oliveira quando falam sobre como a cidade era antes, sobre a época em que se podia confiar em qualquer pessoa, sobre o tempo em que a violência urbana era algo distante que só acontecia nas grandes capitais. O caso se tornou um marco divisor na história de Santa Rita. Existe a cidade antes da morte de José e Lourdes, caracterizada pela confiança e inocência, e a cidade depois, marcada pela precaução e pelo medo. Mesmo hoje, quando idosos desaparecem em qualquer lugar do país, os jornais locais relembram a tragédia de 1995 como um alerta sobre a importância de levar a sério cada caso, de proteger os mais vulneráveis, de não subestimar nunca a maldade humana. A história do casal que morreu por R$ 347, guardados numa lata de biscoitos, se tornou símbolo de uma época que terminou naquele
Junho frio de 1995, quando Santa Rita do Sapucaí perdeu não apenas dois de seus filhos mais queridos, mas também sua inocência e sua fé na bondade incondicional do ser humano. José e Lourdes Oliveira não foram apenas vítimas de um crime brutal, foram os últimos representantes de um modo de vida que desapareceu, junto com eles naquela cisterna abandonada, deixando uma cicatriz permanente na alma de uma cidade inteira. Este caso fictício foi baseado em elementos comuns de crimes reais. Baseando o caso em casos reais, mas todos os nomes, locais e detalhes são fictícios, para preservar as vítimas